Olá, nação cafeicultora! No universo da cafeicultura, existe uma prática que desperta interesse, a poda do cafeeiro. Se você é um produtor ou apenas um entusiasta, já deve ter se deparado com questões sobre quando e por que se deve realizar a poda, quais são as técnicas mais indicadas e, principalmente, quais são os reais impactos dessa prática na produtividade e saúde da lavoura. Seria a poda um recurso indispensável para a longevidade e produção dos cafezais ou um simples reforço a ser utilizado apenas em situações específicas? Prepare-se para uma jornada que vai revelar tudo sobre as técnicas de poda, desde os princípios que regem o manejo adequado até uma comparação detalhada entre as principais variedades cultivadas, como café arara, mundo novo, catuai. Mas antes de seguirmos, tenho alguns recados importantes. Primeiro, peço para você se inscrever no canal, dar o seu joinha, ativar o sino e compartilhar o vídeo com os amigos. Segundo, convido você a se tornar membro para ter acesso a mais benefícios, vídeos e conteúdos aprofundados e exclusivos para assinantes. Terceiro, comente abaixo do vídeo para que eu saiba suas dúvidas e tenha mais ideias de conteúdo sobre variedades e cultivo do café arábica. Agora eu tenho mais um recado importante. Aproveite para baixar gratuitamente o e-book Café Arara. Não plante sem conhecer estes detalhes. O link está na descrição do vídeo. Agora vamos ao nosso conteúdo. A cada safra, a poda do cafeeiro pode ser a diferença entre uma colheita satisfatória e uma lavoura debilitada. A decisão de realizar essa intervenção envolve diversos fatores, como o espaçamento e as plantas, a necessidade de rejuvenescimento da lavoura e o controle de doenças e pragas que podem comprometer a vitalidade do cafezal. Mas o que muitos ainda não sabem é que cada variedade responde de maneira diferente às técnicas de poda, e entender essas particularidades pode ser a chave para aumentar significativamente a produtividade. Primeiro, vamos entender o propósito da poda no cafeeiro. De modo geral, ela é feita para manter o vigor das plantas, facilitar o manejo e aumentar a longevidade do cultivo. Em algumas variedades, como o café arara, a poda tem papel fundamental, principalmente devido à tendência de bienalidade, um fenômeno onde a planta alterna anos de alta e baixa produtividade. A poda pode, portanto, uniformizar a produção e evitar safras drasticamente reduzidas, garantindo uma produtividade média mais estável ao longo do tempo. Dados de estudos recentes apresentados no 48º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, agora em outubro de 2024, apontaram que a produtividade média do café arara foi aumentada em 62% ao adotar a prática de poda de esqueletamento. Veja recomendações de vídeo do canal. Em outras variedades como Mundo Novo e Catuai, os resultados mostram que a poda também tem seu uso, mas com respostas diferentes, principalmente quando o sistema de produção e o manejo adotado, mostrando que a escolha do tipo de poda e o espaçamento adequado entre as plantas podem transformar a viabilidade e a rentabilidade da lavoura. Outro ponto importante é a viabilidade da poda do cafeeiro. Nem toda lavoura se beneficiará da poda e nem toda variedade responde da mesma forma a essa prática. A viabilidade econômica de podar ou não depende de uma análise criteriosa que envolve entender o espaçamento da lavoura, o sistema de produção e as características da variedade plantada. Em um estudo conduzido por Mattiello, verificou-se que o sistema de safra zero, que implica na poda drástica em anos alternados, foi particularmente eficaz para a variedade arara, melhorando a produtividade média anual e contribuindo para o controle do fenômeno da bienalidade. Já o Mundo Novo e o Catuai apresentaram respostas variáveis, conforme o espaçamento utilizado e o sistema produtivo. Em plantios semi-adensados, por exemplo, com cerca de 6.666 plantas por hectare, o cafeeiro Mundo Novo respondeu positivamente à poda em períodos a cada 4 anos.
Quando falamos de tipos de poda, a prática pode ser dividida em diferentes categorias, conforme a intensidade e o objetivo. Entre os tipos de poda mais comuns estão o decote, o desponte, o esqueletamento, a recepa e a desbrota. Cada uma dessas práticas tem uma função específica e um impacto diferente na planta. O decote, por exemplo, é uma poda leve, que elimina o ponteiro da planta, limitando a altura e facilitando o manejo. Essa prática é comum para variedades de porte alto, como o mundo novo, que pode atingir 3 a 4 metros de altura. Ao cortar o ponteiro, a dominância apical é quebrada, o que estimula o crescimento dos ramos laterais e facilita a colheita mecanizada. Por outro lado, o esqueletamento é uma poda mais intensa, que reduz significativamente a área vegetativa da planta, promovendo uma renovação completa dos ramos produtivos. Esse tipo de poda é indicado para plantas que apresentam queda de vigor ou que estão em fase de produção irregular, como observado na cultivar arara. O sistema de safra zero é outro método altamente indicado para essa variedade, especialmente para lidar com o problema da bienalidade, conforme a população de plantas do talhão. Nesse sistema, a lavoura é podada de forma drástica após uma safra produtiva, garantindo que a planta utilize o ano seguinte para recuperar sua capacidade produtiva. Em experimento com lavouras irrigadas no Cerrado Mineiro, o café arara gerou uma produtividade média de 87 sacas por hectare nas 2 primeiras safras após o esqueletamento, caindo para 26 sacas e meia na terceira safra, devido ao efeito da bienalidade. Esse dado mostra que a poda no sistema de safra zero é fundamental para equilibrar a produção do arara e evitar essa baixa produtividade observada no terceiro ano. A escolha do espaçamento é outro aspecto fundamental na definição da frequência e da intensidade da poda. No caso do arara, que tem um porte médio e um vigor vegetativo considerável, espaçamentos muito adensados resultam em uma competição maior entre as plantas e até em problemas estruturais, como tombamento. Nossas análises revelam que densidades acima de 4.000 plantas por hectare não trazem vantagens para essa cultivar e que o espaçamento ideal para o arara no sistema tradicional de safra todo ano é de 2.500 plantas por hectare. Em sistema de safra zero, a densidade pode ser ligeiramente aumentada, chegando a 3.700 plantas por hectare, aumentando e equilibrando a produtividade ao longo da vida útil da lavoura. Para o mundo novo e o catuai, a situação é um pouco diferente. No caso do mundo novo, a safra zero pode ser indicada em plantios semi-adensados em torno de 6.600 plantas por hectare. Já em plantios mais abertos, entre 3,5 metros a 4 metros entre linhas, o sistema de safra zero reduz a produtividade e a poda passa a ter a função apenas de recuperar lavouras debilitadas ou que fecharam muito. Quanto ao Catuai 144, essa variedade não responde bem na safra zero e a poda drástica também é feita apenas pelo mesmo motivo. A exigência nutricional de uma lavoura podada é um aspecto que não pode ser negligenciado. As podas de recepa e esqueletamento aumentam a extração de nutrientes do solo, o que exige uma adubação suplementar adequada. A literatura tem mostrado que podas de esqueletamento e recepa aumentam em até 80% as necessidades de nutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio. Esse aumento na demanda é resultado da necessidade da planta de reconstruir sua estrutura após a poda. Evidentemente que a decomposição e a mineralização do material podado podem e devem ser consideradas nos cálculos de adubação. No caso do arara, o uso de corretivos de magnésio mostrou-se particularmente eficaz para sustentar o vigor da planta quando a aplicação de gesso não é necessária, mas falta o magnésio. A aplicação de 200 kg por hectare de sulfato de magnésio, por exemplo, elevou a produtividade média para 63 sacas e meia por hectare, comprovando que o magnésio é essencial para essa cultivar. Em solos pobres nesse nutriente, como em várias regiões do Cerrado, a correção adequada com magnésio se torna fundamental para o sucesso da lavoura. No caso do manejo nutricional pós-poda, é recomendável realizar análises de solo e, após a rebrotação e reformação,
da estrutura da planta também as análises foliares para determinar os níveis de nutrientes e ajustar a adubação de acordo com as necessidades da planta. Em cultivos com alta densidade de plantas, as demandas nutricionais tendem a ser ainda maiores devido à competição. Para o arara, que apresenta um crescimento vigoroso após a poda, a reposição de nutrientes é ainda mais importante para manter a planta produtiva e saudável. A adubação foliar também pode ser uma alternativa para suprir as necessidades de micronutrientes, como cobre e manganês, que são essenciais para o desenvolvimento saudável do cafeiro. A reposição de boro e zinco, no entanto, é mais eficiente via solo. Outra prática importante relacionada à poda é a desbrota do cafeiro. A desbrota é um manejo que vai além de uma simples intervenção. Ela impacta diretamente na produção e na longevidade das plantas, além de facilitar o controle de pragas e doenças. A desbrota consiste na remoção de brotos indesejados da planta, sendo recomendado realizar no período chuvoso, entre dezembro e fevereiro, aproveitando a disponibilidade maior de água no solo, que facilita a cicatrização dos cortes. Normalmente são necessárias até 4 desbrotas ao longo desse período, visando um arejamento maior da planta. Esse aumento na circulação de ar reduz a incidência de pragas e doenças e contribui para uma relação mais equilibrada entre a parte aérea e o sistema radicular da planta, promovendo um desenvolvimento melhor. Além de fortalecer a sanidade do cafeeiro, a desbrota também facilita outros tratos culturais e aumenta a eficiência da colheita. Uma planta desbrotada adequadamente tende a ter menos ramificações desnecessárias, o que melhora o rendimento do trabalho e facilita a passagem de equipamentos. Além disso, a remoção de brotos que consomem recursos da planta permite um uso mais eficiente da água e dos nutrientes, favorecendo as partes mais produtivas do cafeeiro. No longo prazo, uma lavoura que passa por desbrotas regulares apresenta uma produtividade média superior, com maior resistência a períodos de seca. O processo de desbrota, porém, requer mão de obra significativa, já que precisa ser feito manualmente em grande parte das lavouras e demanda uma atenção especial ao uso de EPIs, itens indispensáveis para a segurança dos trabalhadores, além de evitar problemas legais. Em lavouras decotadas, onde apenas o topo das plantas é removido, há uma tendência de brotação maior na parte superior. O manejo, nesse caso, consiste em remover os brotos excedentes, deixando apenas 2 ou 3 no topo, de modo a estimular o crescimento controlado da planta. Já nas lavouras que foram tanto decotadas quanto esqueletadas, há uma necessidade ainda maior de desbrota, devido ao aumento da luminosidade, o que promove o crescimento de novos brotos. Nesses casos, também são deixados 2 a 3 brotos na parte superior para manter um crescimento equilibrado e controlar o desenvolvimento da planta. No caso da recepa, uma poda mais drástica, a desbrota, é feita retirando o excesso de brotos, mas mantendo de 2 a 3 ramos verticais. Esse manejo é importante para prevenir que ventos fortes ou intempéries destruam todos os brotos, garantindo assim uma estrutura mínima para produção. Além da desbrota, existe uma prática complementar chamada de recorte de brotos, que é realizada no topo da planta com o objetivo de eliminar brotos indesejados na haste principal e de quebrar a dominância apical. Essa técnica estimula o crescimento dos ramos laterais e pode ser realizada de forma mecanizada, semi-mecanizada ou manual, dependendo do equipamento disponível. Para mecanizar o recorte, são utilizados equipamentos tratorizados, como recortadeiras de disco ou de lâmina dupla, ajustados conforme a altura da planta. O manejo semi-mecanizado pode ser feito com roçadeiras costais motorizadas, enquanto a desbrota química, uma alternativa, é o uso de herbicidas específicos para essa finalidade. Para lavouras que foram apenas decotadas ou que não passaram por podas severas. Esse manejo químico é uma alternativa eficaz e pode substituir a desbrota manual em algumas situações, principalmente quando a disponibilidade de mão de obra é limitada.
A aplicação é feita pincelando ou umedecendo os brotos, mas deve ser realizada com o herbicida adequado, registrado para esse tipo de uso. Práticas de manejo bem executadas são essenciais para o sucesso da lavoura de café, porque ajudam a controlar pragas e otimizam a adubação. Para aplicá-las de forma eficiente é importante conhecer as características de cada variedade e adaptar o manejo às necessidades específicas da lavoura. Tanto a poda quanto a desbrota exigem planejamento e conhecimento. Realizadas no momento certo e com os insumos adequados, essas práticas podem transformar uma safra comum em uma de alta produtividade. No caso do café arara, as podas periódicas e o sistema de safra zero têm sido eficazes para elevar a produtividade e reduzir a alternância de safras. Mas o sucesso da poda depende de uma adubação correta, manejo fitossanitário e de práticas de manejo que respeitem as particularidades da variedade. Quando bem aplicadas, essas técnicas mantêm o vigor e a longevidade da lavoura. Agora tem um recado final. Conhecimento é poder. Transforme sua lavoura. A falta de conhecimento está te impedindo de alcançar o potencial verdadeiro da sua lavoura? Na jornada cafeeira você terá acesso a técnicas e estratégias avançadas para maximizar a produção e a qualidade do café. Não deixe a falta de informação te segurar. Inscreva-se agora e transforme sua produção. O link está na descrição do vídeo.